Você acorda todo dia com aquele aperto no peito, aquela dor. Às vezes fica difícil até de respirar, com aquela angústia. Todo dia, entra dia e sai dia com essa mesma sensação, uma preocupação, um sentimento de urgência, aquilo que fica pesado, que você não sabe nem o que é viver sem isso mais, você não sabe o que é ter um dia de paz, acordar assim, conseguindo respirar aliviada. Fica comigo nesse vídeo que eu vou contar para vocês aqui algo que eu nunca contei sobre mim, porque eu vivia máscaras, sabe? Meu ego ele tinha muitas máscaras ativas e eu nunca contei algo que eu escondia por ter vergonha, por como que alguém da minha idade, 55 anos, pode estar numa situação dessa, né? Como que a psicóloga que ela consegue resultados tão fascinantes com as pessoas que ela atende, tem inúmeros depoimentos, não consegue com a própria vida. Então hoje eu quero mostrar para vocês, inclusive vou mostrar uma foto para comprovar algo que realmente fez eu entender o que estava acontecendo comigo. Então, se você chegou aqui através do título, você ficou curioso para saber e eu tenho certeza que isso e esse vídeo vai te ajudar bastante. E eu trouxe até aqui uns lembretes para não esquecer de falar nada, sabe? Eu quero mostrar para vocês o que que é o lado humano, né? O que é viver a vida. Porque nesse mundo que a gente vive hoje, de tanta rede social ativa, a gente vê tantas postagens que às vezes faz a gente olhar para nossa própria vida e achar que com as pessoas tudo acontece, com as pessoas tudo dá certo e com a gente não. Mas isso é uma mentira que a própria Matrix prega, né, na gente. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Eu só quero contar para vocês um pouquinho do que fez eu perceber algo em mim e começar definitivamente mudar a minha realidade. Quando estamos passando por momentos desafiadores na nossa vida, e muitas vezes sem trégua, né? A gente todos os dias tem um pepino para resolver, todos os dias tem um BO que acontece. Então a gente entra no piloto automático, né? A gente vive aquela vida totalmente imersa naqueles problemas, sem conseguir ter um minuto de paz. Quando estamos passando por isso, né, por esses momentos desafiadores, às vezes por uma vida inteira, a gente se identifica com as máscaras que o nosso ego acabou criando para conseguirmos sobreviver a coisas que foram tão desafiadoras. Então o ego ele começa a solidificar algumas máscaras e a gente começa a vivenciar essas máscaras. Eu percebi de um ano para cá que eu vivia o personagem da salvadora, da agradadora, aquela que fazia tudo para todo mundo, mas não olhava para si mesma. Desculpa se vocês ouvirem um ronquinho, a minha cachorrinha tá roncando aqui, dormindo pesado e roncando. Mas eu era aquela que resolvia tudo, de todo mundo. Eu não deixava, e além das que eu acredito que além da salvadora e da agradadora, eu também vivenciava a controladora. Porque eu acabava não deixando as pessoas tomarem conta da própria vida, porque eu resolvia tudo. O meu lema é: deixa que eu dou um jeito. Tudo. Ai, deixa que eu dou um jeito. Ah, precisa fazer tal coisa. Ah, eu vou dar um jeito. Precisa resolver tal problema. Ah, vou dar um jeito. Isso para todo mundo. E eu fui, através desse personagem tão solidificado, não olhando para a minha vida, não olhando para a minha demanda, para o que eu estava precisando, porque eu estava sempre olhando e resolvendo o problema das pessoas do meu entorno. E aí um dia eu percebi que eu fiquei soterrada nos meus escombros, porque eu coloquei tanto em cima da minha estrutura que isso ruiu. E ruiu quando o meu relacionamento acabou, meu relacionamento de 15 anos acabou há um ano e meio atrás. É algo que assim realmente eu não imaginava, achei que seria uma coisa que duraria muito para sempre, eu não gosto de dizer, mas que duraria aí muito tempo, porque nós nos dávamos muito bem. E de repente, sem aviso prévio, acabou.
ele quis se separar, eu aceitei, não quis forçá-lo a nada, né? Nem mesmo porque não tenho esse direito. E ali eu percebi que eu estava entre escombros. Eu percebi que estava tudo à minha volta estava destruído. E a minha casa estava tentando mostrar isso para mim. E eu não via, porque eu estava. Aliás, eu via e eu sofria. Eu sofria muito como a minha casa estava ficando, o estado que ela estava ficando. E eu não conseguia arrumar. Ela estava tão deteriorada, porque começou a chover dentro de casa, muitas vezes mais dentro do que fora, porque a árvore que tem aqui na frente da minha casa destruiu as calhas e então assim limpar não era o suficiente. E era tanta água que o gesso todo caiu. Era tanta água que formou rachaduras no teto. E essas rachaduras estavam mostrando as minhas rachaduras. A minha casa ela estava projetando a mim. A minha casa estava projetando as minhas rachaduras, a minha ruína. Eu vou colocar uma fotinho aqui para vocês verem uma parte só, uma foto que mostra uma das rachaduras do meu quarto, por exemplo. E então aquilo tudo, quando eu olhei, estava tudo no chão. Mas eu posso dizer que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque quando tá tudo no chão e realmente você não fica mais remendando, tentando tampar buraquinho aqui, uma fendinha ali, você realmente tem que mexer nos escombros, jogar muita coisa fora e voltar a construir aquilo ali realmente com alicerces sólidos, uma beleza que não poderia ser dada se fosse remendado. Teve um dia, né, que chovia torrencialmente, era muita chuva, mas entrava tanta água. Era água no quarto, era água na sala, era água no corredor, era água na cozinha, não tinha como puxar a água. Era literalmente uma enchente de cima para baixo. Talvez se eu estivesse fora da casa, estaria chovendo menos. Era muita água, sabe? E isso acho que era realmente o melhor presente que poderia estar acontecendo, sabe? Que eu precisava olhar para aquilo e falar, gente, eu preciso resolver na base as coisas, não é mais remediar nada. Eu não preciso ser salvadora de ninguém, eu não preciso agradar ninguém, eu tenho que olhar para mim, aonde minha alma chora. Aquela água representava isso, tudo aquilo acontecendo aqui dentro. Era algo assim. Um dia eu vou colocar, acho que eu tenho um vídeo de uma parte que tá chovendo mais dentro do que fora. Eu acho que vocês vão olhar e vão falar: Meu Deus! E por muito tempo eu deixei até de receber visita, porque eu tava com vergonha da minha casa, o estado que ela tava, e eu não tinha dinheiro para nada. Depois da separação, ficou eu e minha filha, e eu não tinha dinheiro para nada. Muitas vezes, para comprar comida, era, olha, sabe, eu tinha os meus atendimentos, muitos deles já eram pacotes fechados e eu não tinha o que receber. E eu fui me reerguendo ali, me reerguendo, comecei a olhar para mim, deixei meus cachos voltarem, comecei a pensar, a fazer exercício físico, a buscar o meu emagrecimento, porque eu tinha esquecido de mim e tinha ficado muito acima do meu peso. Eu comecei a refazer os meus valores, porque eu cheguei num ponto que eu estava dando praticamente gratuitamente as minhas sessões. E não que eu não tenha, eu tenho um projeto que eu faço valor solidário para quem precisa, mas eu também tenho que cobrar o valor que eu acho que eu mereço, do tempo que eu estou despendendo aquilo, de tudo que eu estudo, de toda a minha dedicação, de eu estar sempre aberta para os meus pacientes me procurarem a hora que precisar, tudo isso tem valor e eu não dava. Eu não dava valor para mim, porque eu estava sempre resolvendo o problema das pessoas porque eu tinha que salvar todo mundo. Quando eu olhei aqueles escombros no chão, como minha vida tava, e às vezes a gente entra naquele pensamento de, nossa, você com 55 anos tá desse jeito, era para você estar assim, assado, porque não sei quem tem isso e aquilo. Gente, isso não tem nada a ver.
Não tem nada a ver, porque muitas vezes o que a gente vê externo não significa nem o tanto de coisas que aquela pessoa esconde do mundo, porque eu já escondi muita coisa do mundo. Eu já vesti máscaras que eu escondia minhas reais necessidades, eu escondia os meus desejos, eu me escondia atrás de um corpo que já não, que estava, sabe, descuidado. E hoje eu olho para tudo isso. Naquele momento eu olhei para os escombros e falei, por onde eu começo? Mas hoje eu olho para isso e eu falo, gratidão. Foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Então o que eu quero falar para você hoje, que pode estar passando por um momento assim, que sente que tá tudo desabando, tá tudo fora do lugar, tá ruim, parece que não vai ter mais jeito, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha vergonha. Não se compare com ninguém. Você é um ser único, grandioso, e a tua história pode ajudar outras pessoas. Nunca se encolha porque você está passando dificuldade. Nunca se encolha, se esconda porque você está com uma dívida. Nunca se esconda porque você está com a tua casa deteriorada. Não tenha vergonha, porque isso não define quem você é. O que define quem você é o que está dentro de você, é o que você busca, é a sua força de vontade. Tá caindo? Deixa cair. Olha para os escombros. Deixa as máscaras se soltarem também, quebrar junto ali no meio daquelas pedras. Olhe para tudo aquilo, levante, sabe? E fala, agora sim eu reconstruo. Porque você vai ter força para reconstruir. Você vai ter força para começar do zero, que talvez seja dali mais fácil de começar do que ficar remendando buraquinhos, ficar tentando, sabe, colocar estacas para segurar o que está caindo. Não faça isso com você. Não se compare mais com ninguém. Não olhe a graminha do outro que parece estar mais verdinha, porque aquela graminha verde pode ser uma grama de plástico. Aquela graminha verde pode ser uma graminha cheia de bicho. Você não está atrasada, você não está defasada, você está experimentando a vida, experimentando essa escola, você está aqui experimentando essa existência humana, essa vida temporariamente humana. Então, seja você, independente do que vão falar, do que vão pensar, de que vão criticar ou vão elogiar. Seja você, faça escolhas por você, não tenha vergonha, não tenha medo. A vida, ela é para ser vivida e para ser experienciada. E muitas vezes a gente faz escolhas que não são as mais acertadas, a gente pode mudar e fazer outras escolhas. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado, que tenha te dado uma luzinha, e eu te espero no próximo vídeo. Beijo!